Olá, alunos! Eu sou a professora Lorane Logato e hoje a nossa aula é sobre o tema pré-modernismo. Nós iremos estudar o contexto de produção, as características, contexto histórico e os principais autores desse período de transição literária. Vamos começar conceituando acerca do pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana da Arte em 1922. Vale pontuar que, para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. Dentre as características do pré-modernismo, destacam-se a ruptura com o academicismo, a ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, a linguagem simples, a exposição da realidade social brasileira, o regionalismo e o nacionalismo, a marginalidade dos personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato. Os temas das obras são fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Vamos agora aprender sobre o contexto histórico do pré-modernismo. No início do século XX, o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de muitas mudanças. Podemos destacar a consolidação da República, que foi um processo no qual o Brasil deixava de ser uma monarquia, passando a ser uma república. Temos ainda a política do café com leite, que concentrou o poder nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras. Foi nesse panorama que o regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. Dentro desse regionalismo, destaca-se o período da seca no Nordeste, bem como o ciclo da borracha. Sobre a seca no Nordeste, podemos citar a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. A obra regionalista narra os acontecimentos da sangrenta Guerra de Canudos, liderada por Antônio Conselheiro, que ocorreu no interior da Bahia. Conheceremos agora os principais autores do pré-modernismo. Os pré-modernistas que se destacaram na prosa foram Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Já na poesia, merece destaque o poeta paraibano Augusto dos Anjos. Vamos agora conhecer um pouco da história de cada um deles, começando por Euclides da Cunha. Euclides Rodrigues da Cunha foi um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo, poeta e engenheiro brasileiro. Publicou Os Sertões, Campanha de Canudos, em 1902. Graça Aranha. José Pereira da Graça Aranha foi um escritor diplomata maranhense e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e organizador da Semana da Arte Moderna em 1922. Sua obra que merece destaque é Canaã, publicada em 1902. Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um escritor, editor, ensaísta e tradutor brasileiro, um dos mais influentes escritores do século XX. Monteiro Lobato ficou muito conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como, por exemplo, a série de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas em 1918 ele publicou Urupês, que é uma coletânea regionalista de contos e crônicas. Não podemos deixar de falar de Afonso Henriques de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, foi um escritor e jornalista brasileiro. Autor de uma obra crítica veiculada aos temas sociais, o escritor rompe com o nacionalista ufanista e faz críticas ao positivismo. Sua obra que merece destaque é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Escrito numa linguagem coloquial, nela o autor faz crítica à sociedade urbana da época. Por fim, Augusto dos Anjos, que apesar de ser considerado simbolista, o poeta Augusto dos Anjos teve grande destaque no período do pré-modernismo. Conhecido também como o poeta da morte pelos seus temas inquietantes e sombrios explorados. Sua única obra publicada em vida, Eu, 1912, reúne diversos poemas que se chocam pelos temas, pela agressividade,
pelo uso de uma linguagem coloquial e cotidiana, bem como o de palavras consideradas antipoéticas. Agora chegou o momento da nossa atividade interativa. Veremos a declamação do poeta Sonetos do autor Augusto dos Anjos. Na sequência, vocês deverão identificar as palavras antipoéticas presentes no texto. A meu pai depois de morto, podre meu pai, a morte o olhar lhe vidra, em seus lábios que os meus lábios osculam, micro-organismos fúnebres pululam, numa fermentação gorda de cidra, duras leis as que os homens e a horda hidra a uma só lei biológica vinculam, e a marcha das moléculas regulam, com a invariabilidade da clepsidra. Podre meu pai, e a mão que enchi de beijos, ouvida toda de bichos, como os queixos, sobre a mesa de orgíacos festins. Amo meu pai na atômica desordem entre as bocas necrófagas que o mordem e a terra infecta que lhe cobre os rins. Após a leitura, podemos ter uma noção quanto às mudanças estilísticas de Augusto dos Anjos, não é mesmo? Conseguiram identificar? Bom, existem palavras no texto que até aquele momento não eram utilizadas, especialmente nas poesias, como, por exemplo, os termos científicos. E os termos científicos presentes nesse poema são micro-organismos, fermentação, cidra, hidra, moléculas, clepsidra, necrófagas e atômica. Essas palavras foram utilizadas para dar ênfase na morte natural e os processos que acompanham, o que na época gerava grande estranheza, visto que os poetas costumavam narrar a parte psicológica da morte, a transcendência da alma para o céu, ao invés da decomposição do corpo. Sobre aprender e ensinar contexto, Geraldi afirma que, no sentido atribuído a sujeito, como herdeiro e produtor de herança cultural, alunos e professores aprendem e ensinam ao outro contextos, para os quais vão construindo novos contextos e situações, reproduzindo e multiplicando os sentidos em circulação na sociedade, que é Pini, 1998, página 23. E vale frisar ainda que, apesar do pré-modernismo não ter sido considerado uma escola literária, foi de extrema importância para as escolas que viriam a seguir. O pré-modernismo ele revolucionou a arte em todos os aspectos e aplanou o campo literário para que novos autores criassem suas histórias e ressignificassem a identidade cultural do povo brasileiro. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham conseguido assimilar o conteúdo. Qualquer dúvida, retorne à aula e à videoaula. E até o nosso próximo encontro.